Olá, bom dia para todos vocês. Estamos no dia 8 de dezembro de 2025. Vamos iniciar a nossa reflexão do início de todas as semanas. Estamos aí sempre com os nossos queridos que conseguem e podem estar ao vivo. Neto, Rosa, Cecília, como foi bom te ver, minha querida, esse fim de semana lá no Cristófilos. Lourdes, Valéria, Zé Ricardo, bom dia, meus queridos. Estamos aqui para mais um episódio do nosso Vida Feliz. Marta, querida, também entrando aí, bom dia. E hoje o nosso tema é um tema muito interessante, como eu acredito que todos são. Até porque a nossa ideia é exatamente a gente pensar em nós, na nossa conduta, a partir da proposta que a Joana de Ângeles traz nesse livro Vida Feliz, e outras mensagens que a gente vai passar a abordar também, sem ser do livro, porque o livro já está acabando. São quase 3 anos, né, nesse projeto do Vida Feliz, mas a gente vai seguir. E hoje nós vamos falar sobre inveja. A inveja. Oi, meu amor, bom dia, Maria Ângela, Luísa, queridona também. Inveja é um tema que meio denso, mas é absolutamente necessário, como muitos outros, que a gente reflita sobre ele. E a Joana de Ângeles, na mensagem número 104, ela traz ela fala sobre isso. Luiz, queridão, já devem estar de volta de São Paulo, você e Rosa. Então, na mensagem número 104, a Joana de Ângeles fala o seguinte: a inveja é um grande inimigo que necessitas combater no teu mundo íntimo. A inveja se insinua cruel nas telas mentais e desequilibra a emoção. Torna-se fiscal impiedosa e capataz insensível. Arma ciladas, vinga-se pelo pensamento, através da palavra e da ação, persegue implacavelmente. Incontáveis crimes se originam na inveja, fora aqueles que não chegam a consumar-se. A inveja é inferioridade que tem de ser corrigida e transformada em camaradagem e satisfação. Estão em São Paulo ainda, né? Um beijo para vocês, meus amigos. Fala, Marcelo Nunes, queridão. É um tema complicado, né? A gente sabe que a inveja, ela faz parte da nossa vida. Não tenhamos a menor dúvida quanto a isso. E quando ela sugere que a gente combata a inveja no nosso mundo íntimo, ela está sugerindo exatamente que nós façamos uma análise sincera. Porque tem muitas pessoas que dizem que não são invejosas, que não têm inveja. Mas será que não? Então, será que eu tenho inveja? Mariana, querida, será que eu tenho inveja? Então, se a gente for parar para fazer essa análise, essa autoavaliação, a gente pode, com toda humildade, com toda lealdade conosco mesmo, fazermos essa reflexão. Eu tenho inveja? E a partir do momento que eu consigo, de repente, identificar que em alguns momentos eu tenho inveja, do que eu tenho inveja? Antônia, querida, do que eu tenho inveja? Né? E por que eu tenho essa inveja? É claro que vai ser muito difícil nós conseguirmos encontrar respostas para esses questionamentos. Então, eu estava dando uma pesquisada aqui, até para me embasar, para poder falar melhor sobre esse tema, e estava pesquisando aqui o que pode causar inveja em nós. Então, em alguns locais de pesquisa que eu vi aqui,
A inveja, ela geralmente ela surge a partir de comparações que nós fazemos. Alguns autores chamam de comparação social. Ou seja, a partir do momento que a gente vê algo em alguma pessoa ou alguma situação que nós não temos, nós podemos desenvolver uma inveja, esse sentimento da inveja. Que pode ser, às vezes, por uma baixa autoestima da nossa parte, insegurança também, né? Existem várias situações, várias características próprias nossas que podem gerar o sentimento de inveja, né? Então achei interessante que teve um autor que ele qualificou os tipos de inveja. Então ele estava falando aqui daquela inveja que é benigna, né? Ou seja, é a vontade que de repente a gente quer de ter alguma coisa que uma outra pessoa tem, mas não necessariamente que a gente queira o mal daquela pessoa. É pura e simplesmente, poxa, o fulano tem aquilo, né? Poxa, eu gostaria de ter. Mas não é um sentimento que gere algo de ruim da nossa parte em termos de vibração, de energia para aquela outra pessoa. Não. É algo que aquela pessoa tem e que eu gostaria de ter, e muito pelo contrário. Talvez esse sentimento vai me estimular a buscar ter alguma coisa parecida ou aquela coisa que eu vejo naquela outra pessoa que ele tem e eu não tenho. É diferente da inveja que é, como esse autor fala, de maligna. É aquela que, aí não, vem um sentimento ruim, né? Pode vir raiva, pode vir um sentimento de querer até mesmo o mal daquela pessoa por ela ter algo ou ser de alguma maneira que eu não sou. Como uma outra situação, como esse autor fala, que a inveja ela pode ser de coisas materiais ou também pode ser do fato das qualidades pessoais das outras pessoas, né? Poxa, eu gostaria de ser da maneira que aquela pessoa é, né? Além, obviamente, das coisas materiais, mas às vezes a maneira de ser de outras pessoas pode gerar em nós inveja, porque nós não conseguimos ser da maneira que aquela pessoa é. Isso é uma coisa também interessante. E dentro dessa classificação que esse autor trouxe, eu achei uma outra coisa bem interessante. Maria Alice, queridona, uma outra coisa interessante, em que ele fala que a inveja ela pode ser consciente ou inconsciente. Eu achei isso também bem interessante. Ou seja, tem horas que a gente efetivamente identifica que a gente está com inveja. Isso que ela está querendo, esse autor quis dizer. Tem horas que a gente identifica que realmente a gente está com inveja daqui, outras vezes não. É uma coisa inconsciente, não passa pela nossa razão, né? Então, não há dúvida que a gente precisa ter o cuidado, como eu comecei falando aqui, tentar identificar, sim, quais os momentos em que eu tenho inveja, do que eu tenho inveja, né? E por que eu tenho essa inveja? Isso é interessante, porque dificilmente nós, em algum momento das nossas vidas, nós não vamos deixar que esse sentimento surja em nós, que é natural. Hoje, então, em tempos de redes sociais, em tempos de Instagram, TikTok, de Facebook, etc., etc., em que a superexposição das pessoas faz com que a todo instante nós estejamos vendo ações, situações dos nossos conhecidos, das pessoas ou de outras pessoas, né? Então, essa superexposição, ela pode gerar, sim, muita inveja nas pessoas, né? Porque dificilmente as pessoas colocam situações particulares de sofrimento, de dor, não. Geralmente são situações que de prazer, de alegria, né? Ontem eu vi uma cena muito engraçada, eu fui no jogo do Fluminense ontem, eu estava vendo uma moça, né? Ela estava com a cara amarrada, eu vi, e estava com o marido, e eu vi que havia alguma coisa ali de estranho, né? Mas não, aí ela pegou o celular, ela estava visivelmente contrariada, né? Mas ela pegou o celular
imediatamente tá com um sorrisão lindo, maravilhoso, e fez uma selfie com um gramado no fundo, aquela coisa. Então eu fiquei olhando, então ela deve colocar essa foto, sei lá, em alguma rede social, e quem vai ver aquela foto vai achar que aquela pessoa é a pessoa mais feliz do mundo, que está ali no jogo de futebol, curtindo, né? Mas eu estou dando só esse exemplo porque nós precisamos ter esse cuidado, né? Porque o que aparece para nós nas redes sociais pode ser um mundo completamente irreal, que não condiz com a realidade que aquelas pessoas estão vivendo. Então, dentro do processo de redes sociais, por exemplo, como eu estava falando, isso pode ser algo que desperte em muitas pessoas a inveja, né? Então, como o Marcelo está falando, todos nós temos inveja, raiva, preconceito, etc. Negar isso não ajuda a combater esse sentimento. É exatamente isso, Marcelo. A nossa ideia hoje aqui é reconhecermos, em primeiro lugar, que nós temos inveja, sim. Em alguns momentos nós temos inveja. E eu achei ótimo essa classificação que esse autor trouxe, para a gente realmente pensar. Porque, como a Joana de Ângeles fala aqui, felizmente, talvez a nossa inveja ainda seja aquela inveja benigna. Não é aquela inveja que realmente quer o mal daquela pessoa que tem o que eu não tenho, né? E como a Joana de Ângeles fala aqui, é um sentimento que ele chega de forma muitas vezes cruel, né? E que vai se instalar nas nossas telas mentais. E se não tomarmos o devido cuidado, nós vamos ter atitudes extremamente ruins, maldosas, até mesmo pela força do pensamento, porque nós sabemos que o nosso pensamento é poderoso. A descarga de energia que nós lançamos para o universo, para o nosso mundo ao redor, é muito grande e impactante. Então, eu achei ótimo esse autor ter falado que existe essa inveja benigna, aquela que, poxa, o fulano tem aquilo, o fulano é daquele jeito, poxa, eu vou tentar me esforçar para ser igual, né? Eu acho que é por aí, porque a inveja, ela também pode ser um mecanismo que vai nos levar a obter coisas positivas para nós. Não é aquela inveja, aquela coisa que é demoníaca. Não, a gente pode usar esse sentimento que cresce em nós naturalmente para algo que seja positivo. Interessante isso, né? Então, claro, vem sempre da questão da insatisfação de não ter aquilo que outros têm, isso é fato, né? E mais a gente pode tomar o devido cuidado, sim, sempre, né? E fazer tudo aquilo que esteja a nosso alcance para tentar adquirir aquilo que aquela pessoa já adquiriu ou daquela maneira que aquela pessoa já é. Se é que realmente a gente entende que aquilo é bom para nós. Ainda tem isso. Se não for, a gente segue em frente e sejamos todos felizes. Porque nós estamos aqui para ser felizes, sem dúvida nenhuma. Então, o nosso nível de ansiedade diante daquilo que a gente supostamente necessita pode gerar, sim, uma inveja que vai fazer mal para nós. Tá bom, gente? Então, muito obrigado pela atenção de vocês. Uma semana maravilhosa para todos nós. Um grande beijo no coração de todos. E até a próxima segunda-feira.